Shri Guru Gauranga Jataha, Namastê, bom dia, Jai Shri Ram. Hoje é o dia de Rama Navami, é o dia de aparecimento do advento de Bhagavan Sri Ram, a personalidade de Deus na forma de Rama, nesse mundo, na Terra. Os Vaishnavas observam o jejum, recitam, leem, refletem sobre as qualidades e glórias dessa forma de Deus. E eu vou continuar aqui esse terceiro vídeo sobre o Ramayana, que é a história da vida de Rama. E no último a gente viu como que a criada de uma das esposas do rei Dasharata convenceu Kaikeyi, que era a mãe de Bharata, que era meio-irmão de Rama, a pedir as duas promessas para o rei. Devido a uma promessa que ele tinha feito a ela, ele pediu que Rama fosse exilado 14 anos e que o filho dela, Bharata, fosse rei. E todo mundo, a cidade já estava, nesse dia que ela pediu, a cidade já estava pronta para coroar Rama. Então isso tudo aconteceu no mesmo dia, um dia bastante intenso, primeiro pelas festividades, para todo mundo feliz, e depois pela intensa lamentação desse pedido, dessa promessa de Kaikeyi para o rei Dasharata, e ele não podia quebrar com a palavra. Na época védica, o rei, toda palavra que ele dava, ele cumpria, ele não podia voltar atrás. Então, preso por isso, ele não tinha outra coisa. Então, foi bastante doloroso, a gente vai ver aqui. E Rama era o mais amado, um amor transcendental muito profundo, por toda a cidade de Ayodhya e, claro, pelo pai, pela mãe dele. Que na verdade é um amor transcendental, porque Deus não tem pai nem mãe, mas esse amor transcendental é muito maior do que um pai e mãe mundano. Então a gente pode imaginar o tamanho do amor que Dasharata tinha por Rama e ter que ver essa situação toda. E esse capítulo chama Esposa ou Demônio, falando de Kaikeyi, que pediu essas coisas nesse momento para Dasharata. Então aqui fala que Dasharata estava arrasado. Quando sua mente, isso está falando depois que Dasharata recebeu esse pedido de Kaikeyi, Kaikeyi lembrou ele das promessas que ele tinha feito no campo de batalha, onde ela ajudou ele a tirar a flecha, curou dele, e ele prometeu 2 bênçãos, e aí ele ficou arrasado, totalmente arrasado, e simplesmente desmaiou, perdeu os sentidos. E aí depois, quando sua mente se recuperou, ele saiu do desmaio, ele duvidou da realidade do que havia acontecido. Será que isso é um sonho obscuro? Ele se perguntou isso. Ou uma fantasmagoria, ou uma desordem cerebral minha? Ele não pôde acreditar no que estava acontecendo. Ou uma repentina materialização dos pecados de nascimentos passados meus, que agora veio me punir? Certamente sou vítima de uma ilusão. Não posso acreditar que isso seja realidade. Ele não pôde acreditar naqueles 2 pedidos. Ele ia ter que enviar o próprio filho para a floresta durante 14 anos. No dia que esse filho, que era virtuoso e o mais amado, não só por ele, por toda a vila, ia ser coroado como novo rei de Ayodhya. Na época era uma cidade bem grande. O rei tinha controle não só na Índia, mas no mundo inteiro. E nesse dia ele recebeu essa notícia. Incapaz de suportar essa agonia intensa e confusa de terrores amorfos, ele fechou seus olhos e de novo ficou inconsciente. Então esse foi o estágio da Dasharata. Ele não podia acreditar, e o que aconteceu com ele foi tão intenso que de novo ele desmaiou pela segunda vez. Depois, mais tarde, ele recobrou a consciência de novo, abriu seus olhos, e os olhos deles caíram em Kaikeyi e ele começou a tremer.
justo como um pequeno animal na visão de um tigre. Ele sentou no chão, caindo, sem esperança, de lado como uma cobra que foi simpatizada por um potente encantamento. De novo ele desmaiou. Depois de um longo intervalo, recobrou seus sentidos e começou a falar palavras ásperas para Kaikei. Você é destruidora da minha dinastia. O que Rama fez para ti? Ele alguma vez não olhou você como sua própria mãe? Porque Rama sempre olhou para Kaikei, apesar dela não ser mãe dele, como mãe. O amor que Rama tinha por ela era por mãe, mesmo que não seja mãe sanguínea, e ela também tinha amor. Então é falado que isso foi um arranjo divino pela potência ilusória, que Kaikei teve essa atitude pela influência da má associação de Mantara, da criada, que ela converteu esse amor que ela tinha por Rama para uma atitude demoníaca, porque sempre teve amor por Rama e Rama por ela. Então Dasharata falou: alguma vez Rama não te olhou como mãe? Eu pensei que você era uma mulher, agora eu vejo que você é uma serpente venenosa, trazida de muito longe. E agora está me picando até a morte. Essas foram as palavras. Aqui tem várias outras palavras, dá para ler tudo, de como foi essa conversa entre Dasharata e Kaikei, que é bastante patético no sentido transcendental. Muito difícil alguém ler e não chorar lendo essas palavras de Dasharata Maharaj nessa situação. E apesar das palavras de Dasharata para ela, lembrando do amor de Rama tinha por ela e ela por Rama, ela ainda assim ficou firme naquilo que ela se propôs para pedir essas duas coisas. Rama fosse exilado e Bharata ser o rei. Ela se manteve até o fim. E aí depois ele falou: Kaikei, quem corrompeu sua mente para me ver morto e nossa dinastia ser destruída? Qual mau espírito, demoníaco espírito, tem tomado posse de você e fez você dançar dessa maneira sem vergonha? Você realmente pensa que Bharata vai concordar em ser rei depois de enviar Rama à floresta? Ele sabia que Bharata tinha amor profundo por Rama e não ia aceitar aquilo. Então ele lembrou ela: você acha que Bharata vai aceitar que Rama vai para a floresta? E realmente depois a gente vê que Bharata não só não gostou dessa situação toda, como foi para cima da mãe Kaikei, também castigando ela como demônia, e a ponto de querer matar ela. E ele foi impedido pelos outros que estavam naquele quarto de fazer isso. E na realidade Bharata também não gostou nada disso. Então Dasharata estava tentando convencer ela a voltar atrás, mas ela se manteve firme até o final. Aí Dasharata continuou: enganado por sua face, pensei que você era uma mulher e tomei você como esposa. Como um homem iludido, tentado pelo gosto de um vinho venenoso, fui iludido pela sua beleza e em casar com você. Assim como um veado encantado por um caçador, eu também fui pego na sua rede e pereci. Ele falou várias coisas nesse sentido, se culpando por ter casado com tal mulher que nesse momento fez isso. E a história da Dasharata é bem dramática. Ele ficou de maneira inconsciente, deitado no chão. Depois disso não conseguia pronunciar nenhuma palavra. E depois que Rama foi chamado para lá
Rama ia ter que ser avisado que ele não ia poder ser rei, foi chamado no quarto e Dasarata não podia falar nenhuma palavra. Rama foi até Kaikeyi para perguntar o que estava acontecendo, que até então Rama não sabia de nada. Quando ele chegou no quarto, Dasarata estava nessa situação. Então ele perguntou por que o pai dele estava nessa situação. Então Kaikeyi explicou a história toda das promessas. E aí o próximo capítulo fala: contemple uma maravilha. Aqui fala que Dasarata continuou numa extrema agonia devido à natural afeição, por um lado, e pela obrigação moral de cumprir com seu dever, que era cumprir com a palavra. Ele prometeu essas duas bênçãos para sua esposa Kaikeyi e ele teria que cumprir. Ao mesmo tempo ele tinha amor profundo por Rama, então ele estava preso nessas duas coisas e ficou nesse estado de intensa lamentação que a gente não pode sequer imaginar. A gente não tem esse amor profundo e transcendental por Deus igual os associados deles que vêm com ele a esse mundo, igual pai, mãe, amigos, irmãos, habitantes, etc. É uma coisa inimaginável, mas pelas palavras do Ramayana a gente pode ter uma ideia qual foi a situação devido a esse amor profundo que Dasarata teve nesse momento. E aí Kaikeyi informou Rama. Esse é outro ensinamento da afeição que os habitantes tinham por Rama, e como que é o amor transcendental a ponto da pessoa não conseguir viver mais nesse mundo. Isso se chama Vipralamba Bhava. Dasarata, na verdade, não conseguiu viver depois que Rama foi embora. A alma partiu do corpo dele devido ao amor extremo que ele tinha por Rama. Esse é o mais profundo sentimento de amor, de separação, que chama, igual falou no primeiro vídeo aí. E aí, outro ensinamento é que quando Rama recebeu essa notícia, muita gente pensa que ele ia ficar agitado, que já tinha sido preparado, ele ia ser rei, mas a condição de Rama foi exatamente oposta a essa. Então ele perguntou qual que era o problema da alimentação do pai dele para Kaikeyi, e aí Kaikeyi foi e informou ele o porquê do pai dele naquela situação. Quando Kaikeyi falou o porquê que ele ia ter que ser exilado para a floresta, quando Rama escutou, seu coração permaneceu sem perturbação alguma. E aí Kaikeyi viu um milagre. Não havia nenhum traço de desapontamento ou lamentação na face de Rama. Então ele ensinou como que é a atitude digna de alguém que deve cumprir a promessa, seja do pai ou do mestre espiritual, ou seja, mesmo a troco de perder o mundo inteiro ou um reino todo. Ele não ficou nem um pouco lamentoso, ele ficou orgulhoso e feliz de poder cumprir a palavra do próprio pai. Então Kaikeyi ficou maravilhada com essa atitude de Rama. Aí Rama perguntou depois que ela falou: é só isso, mãe? Ainda assim ele chamou ela de mãe. Na verdade, essa promessa do rei deve ser cumprida. Meu cabelo deve ficar grande encaracolado, tipo dreadlock viu na floresta, e eu devo usar casca de árvore para cobrir meu corpo, e assim devo ir hoje mesmo para a floresta. Eu cumpri a palavra do pai. Então Rama falou: eu não ficaria eu feliz de dar qualquer coisa para Bharata, no caso o rei, até mesmo se ninguém me perguntasse, eu muito feliz ia dar a ele tudo que eu tenho. Como eu posso voltar atrás pela palavra do meu pai? A única coisa que me dá dor é que meu pai teve alguma dúvida sobre a minha vontade, como eu iria receber isso. Como eu não hesitaria, porque ele hesitaria de falar comigo o que ele queria, pensando que eu não iria querer cumprir? Então essa foi a atitude de Rama. A única coisa que ele
lamentou foi o pai não achar que ele ia aceitar felizmente, e também a dor que o pai dele ia sentir depois. Depois a gente continua. Gaur Hari Gaur.